Muito bem, vamos começar agora o nosso podcast do LD6, do Distrito LD6. Estamos iniciando mais uma vez, trazendo um conteúdo interessante para você, nosso companheiro Leão, onde quer que você esteja. E vamos aí já chamar o nosso DG para a gente continuar a bater esse papo que a gente já começou algumas semanas atrás, desde do Canadá, antes do Canadá. DG, uma boa tarde. Muito boa tarde, meu querido companheiro Lincoln. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso, depois daquele evento espetacular que aconteceu aí em Maringá no sábado, né? Um evento muito bem organizado, um evento que acrescentou bastante, prestou homenagem às pessoas que mereciam, um evento típico do Lions, né, governador? Exatamente, Lincoln. Da nossa parte, enquanto governador, não poderia deixar de expressar a minha gratidão a toda a família leonística que esteve presente, que compareceu na nossa primeira RGD, na reunião do gabinete de instalação do nosso gabinete desse ano leonístico, 2022-2023, e dizer da alegria de poder abraçar esses companheiros, esses quase 250 companheiros que se fizeram presente na Câmara Municipal, neste sábado que se passou. Então, para nós, é um motivo de muita alegria e de muita gratidão a todos vocês que se fizeram presente. E é lógico, a alegria também de podermos homenagear o nosso querido PDG Paulo Sidney Zambão, né? E também desfrutar de dois testemunhos e histórias de superação do nosso VDG Mauro, do nosso segundo VDG Mauro, e da nossa companheira Fernanda Bazeto, de Mandaguari. Foi uma alegria e foi uma RGD muito, muito interessante e altamente motivadora para todos que puderam e se fizeram presentes. Bom, como você já disse, nós trouxemos aí, nós já prometemos que iríamos trazer aqui e hoje nós estamos cumprindo uma promessa, porque a Fernanda nós estamos ainda ajustando a agenda, mas o Mauro está aqui com a gente hoje, vai inspirar os nossos espectadores com a sua maravilhosa história. Eu sabia que a história dele era legal, que era uma história motivadora, mas me surpreendeu, DG. E hoje ele vai contar isso para todo mundo aqui. Com certeza, Lincoln. Eu também, quando eu humildemente falei, Mauro, você é um exemplo de inspiração, você é um exemplo de superação para muita gente, não só para companheiros e companheiras, mas como para todo e qualquer cidadão, você é um exemplo de superação. Então, venha motivar as pessoas a não desistirem por qualquer adversidade que a vida nos reserva. E ele prontamente, gentilmente, com aquele coração de leão imenso que ele tem, ele aceitou o desafio de dar esse testemunho e dessa história de superação, e realmente foi muito mais do que eu imaginava. Eu conheci um pouco a vida dele, a história dele, mas foi realmente de tirar o chapéu. E a Fernanda já... Loguinho vocês vão conhecer também a história espetacular dela, também uma companheira leão que nos dá exemplo de superação. Foi muito legal, né? Porque esses leões aí estão ensinando a gente, ainda mais nesses anos que nós passamos, essas dificuldades. E o seu lema, né, DG? Superar. Exatamente, né, companheiro Lincoln? Essa que foi a ideia principal de nós fazermos um link do nosso lema, do nosso ano leonístico, que é a superação no servir, né, no seu duplo significado, de superar aquela adversidade, superar a pandemia, superar a paralisia, superar qualquer dificuldade e servir, tá certo? Então, unindo esse lema distrital deste ano leonístico, nós nada mais justo do que no nosso distrito, companheiros que nós temos com histórias lindíssimas de superação, que desse o testemunho, que servisse de motivação, de inspiração para outros companheiros a superar qualquer adversidade que possa vir, né? Então foi baseado nisto,
que nós fizemos esse link e fizemos esses convites, tanto para o Mauro como para a Fernanda, e que será feito também na segunda RGD, na terceira e na quarta, em todas as RGDs, nós estaremos desenvolvendo histórias lindíssimas e testemunhos lindíssimos de superação que nós temos aqui no nosso distrito. Então vamos para o bate-papo tão esperado. Ele já está aqui nos esperando e vamos chamar ele, que é o nosso motivo deste podcast de hoje. Companheiro Mauro Silva. Boa tarde, boa noite. Opa, tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Tá ajustando a câmera dele ali. E nós vamos bater esse papo legal aqui. Eu tenho alguns vídeos da RGD que nós vamos ficar passando aí enquanto o Mauro está falando. E eu queria que o Mauro, para começar, governador, já começasse a contar um pouco dessa história dele, que ele já contou para a gente lá com todos os detalhes. E para quem faltou na RGD, podia ter assistido lá na live que ficou gravada, está disponível nas redes sociais, no Facebook. E tem outra oportunidade ainda aqui no podcast de conhecer essa história fantástica. Aquelas pessoas que não são leão, não acompanham a gente também, pode conhecer essa história, como o governador disse, que é uma história não de superação de leão, superação de vida. Conta pra gente, Mauro. Pois é. Boa noite, né, para todos. Mas eu vou falar para vocês hoje, não da forma como eu falei lá na RGD, na reunião. Eu vou falar hoje de uma forma mais informal, até porque para não seguir aquele roteiro e tal. Mas o que acontece, companheiro Lincoln? Fui convidado, então, para a RGD para falar sobre superação. E superação é uma coisa que eu faço na minha vida desde o início, desde bebê. Eu nasci prematuro, numa época em que o UTI infantil era alguma coisa que a gente nunca imaginava, era coisa de ficção científica. E minha mãe me fala que eu parecia um gatinho miando, de tão pequeno que era. E assim começou, ou seja, a minha mãe, eu não podia ir para a UTI, minha mãe cuidando de mim em casa, e aí foi quando eu acabei passando pelo primeiro teste, né? O prematuridade. Aí depois, a minha infância, ela não foi nada fácil, a gente teve vários problemas, a família era bastante complicada, a questão financeira, e aí eu tive que passar superando mais coisas da vida. Ou seja, eu era uma pessoa muito retraída, muito tímida, falava pouco, né, ao contrário de agora, que eu falo mais que a boca, né? E naquela época, eu estudava e a gente, em função disso, de ser acanhado e tudo mais, a gente sofria zombarias, ou seja, na época, hoje a gente chama de bullying, né? O pessoal te chateava, enfim, isso me trazia muitas preocupações, muitos conflitos. Inclusive, eu me lembro que uma vez minha mãe ficou adoentada, ela ficou durante alguns meses com um problema de saúde muito grave, ela teve que ficar acamada, e eu fui o escolhido da família para fazer as atividades domésticas, ou seja, passar roupa, fazer comida, lavar roupa, enfim, tudo o que tem que ser feito, porque minha mãe não podia se levantar. E assim foi. E aí foi um prato cheio para que os companheiros de escola aumentassem ainda mais a zombaria. Mas isso acabou passando e eu me mudei, eu morava em São João do Caial, onde eu nasci, e me mudei para Autônia. A gente foi morar em Autônia, que é uma cidade promissora, né? Estava iniciando, e a gente foi para lá. E logo em seguida, eu consegui o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego, eu fui bancário, fui convidado para trabalhar num banco, e em função do problema financeiro da família, eu assumi toda a despesa da minha casa. Naquela época, o salário bancário era muito bom, graças a Deus. E aí, então, eu tive que assumir toda a despesa de casa. Meu pai era uma pessoa extremamente, assim, aquela pessoa que eu tenho ele como referência, né, em várias situações, em quase tudo, praticamente. Somente um defeito que eu coloco nele, que ele foi alcoólatra. Às vezes, muita gente pergunta para mim hoje, por que eu não bebo, por que eu não consumo bebida alcoólica? Na verdade, não é que eu não consumo, faz mal a minha, eu respondo, né, que faz mal a minha saúde, fazia mal a minha saúde. No entanto, fazia mal mesmo a minha alma, de ver meu pai ali se destruindo num bar de boteco
e aquilo ali cada vez piorava cada vez mais a situação, tanto dele, de saúde, como do relacionamento de família. Enfim, continua? Deixa eu pegar aqui para não me perder. Vamos lá. Aí, nessa época, é engraçado, acontecia que, por exemplo, eu tive um problema sério, porque como era muita preocupação, muita coisa em cima de um garoto de entre 10 e 12, 13 anos, eu comecei a ter problemas de depressão, ansioso, eu sempre fui muito ansioso, e aí eu comecei a ter problemas de depressão. A depressão, na verdade, é aquele mal que você realmente tira toda a sua energia, você fica sem esperanças, ou seja, todos os seus sonhos acabam se perdendo, enfim. E aí você começa a ter sérios problemas. Eu ia nos bailes, que eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de música. Eu ia aos bailes, lá em Autônia, no clube maravilhoso, que lá, bailes magníficos. E eu ficava à espera, né, de começar o baile. Será que eu entro? Será que eu não entro? Aí eu vi o preço, falava, nossa, esse valor dá para me comprar carne para a minha família a semana toda. Aí o que eu fazia? Voltava para casa, não ia entrar ao baile, e às vezes eu ia dormir e muitas vezes chorando, porque eu não admitia aquilo de mim, porém eu via aquilo como necessidade, né? E aí foi quando, numa dessas vezes, em que eu estava esperando um baile começar, um baile de Rainha do Café, em Autônia, inclusive ia ser escolhida a Miss Autônia naquela época, e chegaram 4 amigas minhas. 2 delas eu já conhecia, 2 não. E uma delas, ela morava numa cidade próxima, e ela achava que eu, por ter cabelo branco, eu sempre tive cabelo branco, que era já casado e tal, porque ela já tinha me visto várias vezes, né, no banco. Mas ela achava que eu era casado, e aí perguntou, mas quem que é esse rapaz? É o Mauro, você não conhece o Maurinho? E ela falou, não conheço. E entrou para o baile. Ela achou que eu ia entrar. E eu fiquei ali, entro, não entro. Entrei. Um dos amigos meus que estava no baile, propositalmente, convidou eu para ir na mesa dele. Quando eu fui à mesa dele, ela estava lá. Aí o casal saiu para dançar e eu fiquei, eu e ela. Estamos há 35 anos juntos, 34 de casado. E vai fazer 35 esse ano. 3 filhos maravilhosos, Luiz Felipe, que é advogado, Ana Carolina, que é médica, obstetra aqui em Umuarama, e a caçulinha que está fazendo a faculdade lá em Itajaí. Aí, passou-se, e realmente a Inês, ela trouxe tudo aquilo que eu precisava para me tornar uma pessoa feliz. Eu até tenho um padrinho meu de casamento, me dizia, ele era médico, ele dizia assim, Mauro, a Inês é teu Lexotan. Lexotan, para quem não sabe, é um remédio antidepressivo. Porque realmente ela é uma pessoa extrovertida, uma pessoa que ria, alto, gargalhava, e aquilo fazia com que ela me proporcionasse coisas que até então eu não convivia. Eu estava sempre voltado àquela coisa da tristeza, da amargura, em si, tudo, sempre necessidades, cada vez mais necessidades, e ela me trouxe tudo isso. A Inês era uma pessoa tão alegre que uma vez eu me lembro que a gente foi assistir uma peça teatral em Curitiba, era uma comédia. E ela não estava nem aí, se o fato era no Teatro Gaíra, se não era. Ela gargalhava como ela gargalhava em casa. E às vezes eu cutucava, Inês, né, para com isso. Ela falava, mano, mas você me trouxe uma comédia para não rir? Né? Eu quero rir. Enfim, a Inês é uma pessoa assim que ela faz com que eu tenha esperanças grandiosas. Porque realmente é uma pessoa que só me faz bem. E a gente convive, né, o tempo todo junto, a gente desenvolve projetos juntos, tudo que ela vem me falar, muitas vezes eu já até sei. Então, a gente parece que somos parecidos visualmente, enfim. É uma pessoa que realmente me trouxe aquilo que eu sempre desejei na minha vida. Complementou, né? Complementou. Na verdade, a gente realmente um complementa o outro em todos os sentidos. As coisas que eu não gosto, ela também não gosta, as coisas que eu gosto, ela também gosta, enfim, dá tudo certo.
e esse ano fazem 35 anos que a gente está junto. E aí, a gente fica louco para querer se aposentar, né? Naquela época, bancário, eu trabalhava num banco que foi privatizado, e aí eu tive que optar entre fazer algumas coisas que eu não queria no banco ou sair do banco. E aí, então, de comum acordo com toda a família, a gente resolveu sair, e logo em seguida eu recebi o diagnóstico de Parkinson. Ou seja, o meu filho falou, pai, essa época agora aqui, você vai ter que fazer várias viagens maravilhosas e tal, ou seja, é a hora de você curtir, você e a mãe curtir a vida intensamente. Aí veio o tal do diagnóstico de Parkinson, cara. Eu falei, não é possível, né? Logo agora eu não acreditei, fui em outros médicos, fui para Curitiba, Maringá, enfim. E aí confirmou-se, ou seja, não tem o que negar, é realmente Parkinson, e agora você vai ter que reaprender a viver. Aí eu falei, poxa vida, e agora? E o baque é firme mesmo. Próximo de fazer 60 anos. Não, porque, na verdade, o Parkinson, você não sabe nada até então da doença. Você sabe que é uma doença degenerativa, é a segunda mais recorrente no mundo. Só perde mesmo para o Alzheimer. E aí você fala, e agora? O que eu faço? Fui num médico, inclusive, que ele falou que a vida útil de um parkinsoniano seria de 15 anos. Eu falei, poxa, e aí? Eu não posso, a minha vida não pode ficar aqui agora. Simplesmente porque eu tenho computador de Parkinson. Mas aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E realmente eu fui atrás de novas conhecimento, informação, porque eu falei, eu preciso saber detalhes sobre isso. E o que eu posso fazer para melhorar? E aí, então, eu virei um super estudioso do Parkinson. Então, tudo que eu precisava saber, eu corri atrás, eu falei, poxa, eu tenho como superar tudo isso. Meus filhos me chegaram e falaram, pai, você vai fazer 60 anos e a gente quer dar de presente para você uma festa de aniversário. A gente vai fazer uma surpresa, mas como eu sei que você gosta de mexer com música e tudo mais, a gente vai te dar uma festa de aniversário. Escolha o tema e manda brasa. Como eu falei para você, eu gosto muito de música. E eu falei, poxa, eu acho que aquilo que tem mais a ver com a nossa geração e que envolve tudo é a dance music, ou seja, porque foi um período em que conseguiram reunir numa casa de espetáculos, né, a grande maioria das etnias, digamos assim, das tribos. Todo mundo entrava naquele lugar. A discoteca era uma casa de todo mundo, né? E eu acho esse período da música muito interessante. E eu falei, então eu quero fazer uma discoteca. Eu transformei o Laios de Moarama numa discoteca. Foi incrível. A gente eu dancei inclusive aquela música do Santa Esmeralda, que eu não sei falar o nome dela, mas eu me vesti de espanhol. Foi maravilhoso. Ou seja, eu fiz tudo nessa festa que eu não consegui fazer naqueles bailes que eu desistia. Tirou o atraso da juventude. Com certeza. E olha, eu consegui reunir a grande maioria dos meus grandes amigos, com raras exceções, e foi realmente espetacular essa festa. Aí eu falei, poxa, se eu não... eu tenho parte? Tem. Então, agora eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar a minha condição de vida. E falei, eu vou começar por aqui. E comecei em alto estilo, ou seja, dançando e cantando. E aí foi, né? A gente vai passando. Depois, o fato de eu ter estudado muito sobre Parkinson, eu fiz um ofício para a Câmara Municipal pedindo para que em Umuarama fosse criada a Semana Municipal de Conscientização da Doença de Parkinson. A Lei número 4.482, de 21 de junho de 2021, acabou, então, aprovando essa semana e foi incluída no calendário oficial de Umuarama. Então, a próximo ano agora será... Isso é muito importante, né, Mauro? Para que conscientize as pessoas a respeito dessa doença, como você disse, que muita gente desconhece, né? Esse é um papel de que você já fazia como leão, né? E agora, quando recebe esse diagnóstico, isso também você traz para o Lions, né? E traz para a sociedade, para que todas as pessoas que possam ser acometidas estarem com isso aí,
consigam ter essa informação, que é, como você disse lá atrás, era a escuridão que te assustava, né? Porque, na verdade, companheiro Lincoln, companheiro Pechiari, o parkinsoniano, normalmente, ele tem vergonha de falar que tem a doença. Uhum. Existe um preconceito muito grande e as pessoas, ao invés de te ajudar, claro, eles vão cada vez mais piorando. Por que existe esse preconceito? Justamente porque as pessoas não conhecem sobre a doença. Isso. Muita gente fala, tem problemas sérios no Parkinson? Claro que pode ter, a gente pode ter um avanço mais rápido, mas existem várias opções de tratamento que você pode diminuir a velocidade do avanço, né? Se você tem um bom médico, se você tem condições de fazer fisioterapia, análise, enfim, tem várias coisas, né, que pode incluir no seu tratamento, além do medicamentoso, que no Parkinson é fundamental, não tem como você ficar sem, mas é uma forma de você. Essa semana ela foi criada justamente com isso, com esse objetivo. A gente organizar palestras, grupos de estudo, grupos de discussão, enfim, trazer pessoas, né, autoridades no assunto, e, enfim, a gente vai fazer. Eu já criei, a gente já estou fazendo, tem um grupo de palhaços, um grupo da Unipar, a gente vai estar fazendo no ano que vem já, no dia 11, que é exatamente o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, uma caminhada só com portadores de Parkinson. Então, inclusive tem uma arte bem bonita no seu Face que eu tirei lá, essa aí, né? Ó. Muito bonita, ficou muito bonita essa arte aí. Então, essa foto aí, Lindo, tem uma curiosidade muito interessante. Na primeira vez que eu fiz uma postagem no Facebook sobre o fato de eu ter Parkinson, eu recebi, eu fiquei impressionado com a quantidade de comentários que a gente recebeu. Eu recebi de fora do Brasil todo, pessoas que eu nunca imaginei conhecer, pessoas que depois me ligaram, né, e falavam, não, eu preciso saber quem é sua médica, o que você faz, por que é assim? E curioso é que uma dessas pessoas que eu conheci através dessa postagem é um rapaz que ele tem o Parkinson já há 20 anos, ele mora em João Pessoa. Ele é um portador, ele é da Lapa, ele é um professor universitário, e aí o que ele fez? Ele se aposentou e foi para João Pessoa, foi morar num lugar feio só, João Pessoa. E aí ele começou a desenvolver um trabalho na praia, com palhaços também. Tanto que o grupo dele é Praiaço. Se vocês entrarem em Praiaço lá, vocês vão ver, é um trabalho magnífico, espetacular dele. E a gente acabou ficando amigo, hoje somos grandes amigos. Né? E ele te ensinando um monte de coisa como superar também, mas ele superou, né? Exemplo, para mim, talvez o maior exemplo de superação é ele. Ele chama de Seu Krainski, né? Ele, como eu te falei, eu fui a João Pessoa, conheci ele pessoalmente, ele é simplesmente espetacular. Nós estávamos num grupo, quando a gente foi a João Pessoa, e ele recepcionou num restaurante todo o grupo. Quando eu entrei no avião e falei, pessoal, temos esse convite. Ninguém é obrigado a ir. Todo o grupo meu foi participar. Foi ser um momento especial e ele me deu de presente o narizinho de palhaço. Aí você fez essa foto aí. Na verdade, eu não fiz só essa foto. Na verdade, eu entendo que esse presente que ele me deu deve ter custado o quê? 50 centavos, ou nem isso. Mas ele tem um valor tão grande para mim, porque ele mostrou para mim e falou, Mauro, para a gente ser feliz, a gente precisa de pouco. Eu só preciso de um narizinho de palhaço para ser feliz. E realmente, então, pessoas que, por exemplo, quando eu falo assim, Parkinson, treme, você treme. No meu caso, o tremor é um dos sintomas menos sentidos por mim. Mas se eu tremer e derrubar alguma coisa, se eu tiver amigo, se eu viver bem, se eu tiver alguma coisa bem relacionada, eu sempre vou ter alguém que vai se abaixar, pegar, me devolver na minha mão. Eu posso, de repente, andar devagar? Posso. Porque eu sempre sei que vai ter alguém que vai estar do meu lado. Eu posso sentir dores? Claro que eu posso sentir dores. Na verdade, eu sinto muitas dores. Porque a rigidez muscular, que é o sintoma que eu tenho mais forte,
a rigidez muscular, a lentidão de movimentos, ela provoca muitas dores. Muitas vezes eu vou dormir com muitas dores. Tomo remédio. Mas só que o que realmente faz você perder a motivação pela vida não são as dores físicas. Dores físicas todo mundo sente. Quem é portador do câncer, quem é portador do Alzheimer, quem bate, tromba com uma mesa, o joelho, vai sentir dor, não é isso? Mas, na verdade, o que é importante a gente aprender ao longo da vida, e depois que você passa por uma situação dessa, que o que vai fazer diferença na sua vida são as dores da alma. E isso aí, meu amigo, vai ser difícil chegar aqui no mim, viu? Pelo menos, por enquanto, eu não quero ter nunca esse tipo de dor. Olha, Mauro, você realmente é um exemplo, né, Turchiari, do que conseguiu enxergar a doença com um outro olhar e transformar o modo de vida. Que nem você falou, vai ter os efeitos? Vai, mas eu vou aprender a viver bem com eles e tentar minimizar ao máximo, né? Então, isso realmente, Turchiari, é a superação tão falada no seu lema, né, Turchiari? Exatamente, eu acho que o Mauro, ele é uma pessoa iluminada, ele é um exemplo puro de como nenhum tipo de obstáculo é óbice para ele ser feliz e para ele superar esse obstáculo, tá certo? E digo mais, ele enfrentando essa adversidade, vamos dizer assim, que é o Parkinson, ele enfrentando essa adversidade, ele demonstra aos outros e ele automaticamente faz com que todas as outras pessoas, às vezes inibidas e que se escondem, né, deixam de ser felizes ou deixam de viver por causa da doença, elas passam a se sentir incluídas nessa sociedade, tá certo? Então, eu acho que a importância de todo esse trabalho e dessa divulgação que é feita pelo nosso querido VDG Mauro, nesse aspecto, de que outras pessoas que também sofram dessa mesma diversidade, desse mesmo problema, se sintam incluídas na sociedade e que sejam felizes. É um grande exemplo, Mauro. Você é um grande exemplo para todos nós. Mauro, e como você... Pode falar, Mauro. Não, eu só queria fazer um complemento com relação àquilo que eu falei agora há pouco. Quando eu fiz aquela postagem no Facebook, eu recebi muitas ligações, como eu já falei, mas uma delas, inclusive, me ligou e falou para mim que se eu pudesse ligar. Uma amiga minha falou, Mauro, você não tem condições de ligar para minha funcionária? Ela está sentindo tremores e acho que ela deve estar com Parkinson. Você liga para mim? Eu liguei para ela, conversamos muito tempo, eu percebi que ela se sentiu bem, e eu falei, poxa, isso me fez muito bem. O fato dela ficar bem, para mim, foi muito bem. Então, eu preciso achar, e estávamos no início da pandemia, eu falei, eu preciso falar fazer alguma coisa que leve motivação diariamente para as pessoas. E a gente, na pandemia, né, não podendo sair de casa, eu comecei a fazer vídeos motivacionais. Eu já até mandei alguns para você, né, Lincoln? Mas eu fiz, no período da pandemia, eu fiz mais de 100 vídeos. Eu até acredito que deva chegar próximo de 200. Eu fazia um por dia, eu sempre gostei de fazer isso. E eu mandava esses vídeos motivacionais para as pessoas todo dia de manhã. Pessoal, muita gente me ligava, nossa, mas parece que foi feito para mim hoje esse vídeo. Enfim, isso fazia muito bem para eles. Que missão, né? Mas melhor para mim, né? Isso aqui é uma missão, né, Mauro? É uma missão, cara. É bem isso. Conseguir tocar a alma dessas pessoas que estão sofrendo e às vezes não vê uma saída. Não consegue enxergar do modo que você enxergou para superar, né? Isso. E muitas vezes o que eu mandava, o que eu escrevia, porque eu gosto muito de escrever, era justamente aquilo que eu sentia na hora. Porque a gente pode falar, Mauro, mas você não tem dia mau, não tem dia ruim? Claro que eu tenho. Eu tenho meus problemas normais. Poxa, eu tenho 60 anos, tenho uma condição de andar, viajar, e de repente eu sou bloqueado em função disso. Eu falei, não posso. Eu tenho que fazer alguma coisa que contraponha isso, ou seja, que venha em contrapartida a tudo isso. E fazendo esses vídeos eu me realizei. Uma outra coisa bastante interessante que eu gostaria de falar é a questão da participação, família e amigos, tá? Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que, ao longo da minha vida,
eu conquistei uma galera de amigos, uma galeria imensa de amigos. Então, onde eu fui trabalhar, no banco, na época, várias cidades, né, aqui da região... Inclusive, você trabalhou em Cianorte, né, Mauro? Trabalhei Fiquei sabendo sábado, fiquei sabendo. Nossa, não sabia disso, não. 2 anos e meio em Cianorte, tenho grandes amigos em Cianorte, pessoas que eu tenho o maior carinho, e não só em Cianorte, mas Autônia, Tapejara, Guaíra, Umuarama, Maringá, enfim, né? E o que eu quero dizer, nós temos um grupo de viagem, e na última viagem, inclusive lá em João Pessoa, a gente estava caminhando na praia, né? E eu estava mais atrás, vinha devagarzinho atrás do grupo que estavam uns 50 metros na minha frente. De repente, uma das amigas parou e ficou me esperando. A hora que eu cheguei, ela simplesmente pegou meu braço, colocou no dela, e a gente continuou andando de braços dados, né? Ou seja, ela não falou nada, não precisou dizer nada, para que eu entendesse que, não, pode seguir em frente, faça tudo o que tem que fazer, porque se precisar de alguém, nós estaremos aqui. Nossa, aquilo lá eu já falei para ela, a Vilde, ela é uma companheira nossa de live, de Pérola, eu já falei isso para ela, e ela, inclusive, eu tenho um carinho muito enorme pela Vilde. E depois que ela falou isso, mais ainda, né? E uma outra coisa que é bom registrar também, por exemplo, nas viagens que a gente faz, em onde aqui em Umuarama, onde eu não me proíbo de nada. Eu nadei, eu fiz nado lá no mar, em João Pessoa, dancei em alto mar, ou seja, as pessoas normais nem conseguem dançar em alto mar, eu dancei várias vezes, e fiz, ou seja, tudo que todo mundo fez, eu fiz. E ainda um pouco mais, porque eu sempre quero fazer um pouquinho mais para o vento. O ano passado a gente foi como que é o nome dela? Próximo de Florianópolis, em Embaú, Barra do Embaú, se não me engano. E eu fui fazer uma trilha. E alguns amigos que não têm parça, ou seja, e bem mais jovens que eu, ficaram, falaram, não vou enfrentar isso. Eu fui, fiz a trilha inteira, voltei. Doeu? Claro que deu. Mas se eu não fizer isso e me desafiar todos os dias, eu não sei até onde eu posso ir. Então, eu preciso realmente fazer coisas que me mostrem que eu posso ir bem mais do que eu imagino, bem mais do que eu queira, enfim. Isso tudo eu ponho na minha página do Instagram, que é vivercom.parkson. Eu ponho toda a minha rotina, o que eu faço, né? Qualquer coisa que eu faço que fica legal, eu posso uma caminhada, enfim, fazendo comida, que eu adoro fazer comida, cozinhar, lavando roupa, passando roupa, fazendo bolo, enfim, tudo que eu faço, eu posto lá. E também posto muita coisa com relação à doença, os principais sintomas, o que você tem que fazer, quais os cuidados, né? A minha médica, ela me assessora sobre isso, eu posso falar o nome dela? Claro. A doutora Sandriana, uma médica que eu tenho ela há 4 anos, mais ou menos, e é uma pessoa realmente que veio do céu para mim, ela caiu do céu. Ela é um anjo na minha vida. Pensa numa pessoa... Que bom, né? Tá bem assessorado. Nossa, espetacular. Ela é neurologista e eu, quando eu entro no consultório dela, posso estar com dores, eu saio de lá flutuando. Ela realmente é uma pessoa que faz muito bem para mim. E como você está inserindo todo esse conhecimento, toda essa atividade no Lions? Para que a gente tenha uma ideia, que às vezes os companheiros nossos passam por algum problema, e como você disse, às vezes estão escondendo, e às vezes esconder não é bom nem para mim e nem para os outros. A hora que eu exponho isso, é o seu exemplo. Eu estou me ajudando e ajudando os outros, né? Como que você insere isso no Lions? Bom, enfim, o Lions para mim é uma filosofia de vida. Eu estou no Lions há 22 anos e realmente é algo assim que eu não sei o que seria de mim sem o Lions hoje na minha vida. E claro que uma das coisas, quando você está no movimento do porte do Lions, uma das coisas, um dos sonhos seus é chegar a ser líderes assim, com alguma influência.
Eu, juntamente com a minha esposa, a gente foi presidente do nosso clube durante 3 gestões, e o fato de eu ter Parkinson tinha riscado da minha lista de sonhos, né, o ser governador. Eu confesso para você que eu me preocupava. Eu falei, não, isso pode não dar certo. Mas, depois de um certo tempo, conversando com algumas pessoas, eu percebi que realmente eu posso ser o governador do Lages. Então, eu entrei, né, o clube indicou meu nome, e graças a Deus a gente foi aprovado. Tem mais algumas RGDs, convenções para que a gente seja aprovado novamente, mas quero ser governador do Distrito RD6 no ano de 24 e 25. O companheiro Turquiara me deu um presente muito grande. Nossa, e eu fiquei muito feliz, eu confesso que eu não esperava ainda. A gente estava até conversando nos bastidores sobre isso, que foi criar uma assessoria específica de parque, que vai facilitar com que eu coloque todo o trabalho que a gente vai desenvolver naquela Semana Municipal de Conciliação dentro de uma assessoria de Lages e trazer muita gente para isso. Né? Porque, como eu falei, eu tenho vários amigos do Parkinson, do Lages, melhor dizendo, que tem Parkinson e já me ligaram, pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mário, o que você faz para ter esse otimismo? Nada, eu não faço nada, eu simplesmente sou otimista. Não adianta, né? E, enfim, o Lages realmente é minha... Falar de Lages, eu começo a me emocionar, eu já começo a chorar. Mas realmente, eu adoro Lages, e essa assessoria de parques aí, nossa, caiu como uma luva também. Eu vou conseguir fazer com que todos os clubes do nosso distrito, e por consequência todo o nosso distrito, e por consequência, de repente, até o Lages Internacional, de que Parkinson é sério, né? Precisa de atenção, as pessoas precisam respeitar aqueles que têm Parkinson, porque muitas vezes, quando ele está falando que está com dor, que não consegue andar, não está fazendo, como fala, às vezes a pessoa pode falar que é falando demais, enfim, não é não. Realmente, ele não está fazendo charminho, né, Mauro? Bem isso, Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma das coisas que é bem clássico, bem normal, comum no parkinsoniano, é que depois de um período que você adquire a doença, você não consegue se virar na cama. Você deita e aí você não consegue se virar. Aquele movimento de virar de um lado para o outro é simplesmente desesperador. Então você tem que aprender a conviver. Precisa de um guindaste, né? Aí o que eu faço? Eu coloco almofadas do meu lado para facilitar, na hora de eu ter que me virar, eu ter condições de me virar me apoiando nas almofadas. É uma coisa que muita gente não sabe que tem, né, que o parkinsoniano tem, mas é complicado. Então, às vezes você quer levantar de noite para fazer alguma coisa, é complicado. Pode falar. Acabou, né? Pode falar. Esses dias eu estava num supermercado e, de repente, entre 2 gôndolas de supermercado, eu travei. Não conseguia sair. Mas, assim, parei, uma estátua, veio uma estátua. Falei, meu Deus, e agora? Liguei para minha filha, eu estava, inclusive, comprando alguma coisa para ela. Eu falei, filha, alguma coisa aconteceu aqui que eu não estou conseguindo me movimentar. Aí ela falou, não, calma, relaxa que você vai se movimentar. Realmente, eu relaxei, claro, e me movimentei. Aí, comentando com a minha médica, ela falou, Mauro, é curioso isso. O Parkinson, ele, na verdade, nada mais é do que a falta de dopamina que o teu cérebro deixa de funcionar. A dopamina ela é uma substância que o teu cérebro produz e que é responsável por parte dos movimentos, não é da totalidade dos movimentos. Uhum. O que você tem que fazer? Existe um movimento, que é o caminhar, que o Parkinson interfere. Ele influi no caminhar. Tanto que um dos movimentos um dos sintomas mais sentidos é exatamente a lentidão dos movimentos, do caminhar. Mas existe um movimento que você pode fazer quando acontecer isso e que o Parkinson não afeta, que é exatamente o movimento de marcha. Ao invés de você está parado, ao invés de você dar o passo, você ergue
O Parkinson começa a marchar, você sai correndo, inclusive. E muita gente que tem Parkinson não sabe disso, sabe? Pois então, a informação é a luz, né? Com certeza. Então, enfim... Mal, eu deixei aí no vídeo já há um tempinho para que o pessoal que estivesse assistindo a gente pelo YouTube, inclusive quero pedir para que o pessoal do nosso distrito faça lá, se inscreva no nosso canal, porque assim que a gente entrar ao vivo, vocês vão receber a notificação e vão sempre estar por dentro do que acontece no distrito. Eu deixei aí o seu Instagram, que eu acho que esse seu Instagram, ele é um pedacinho desse gigante, desse monstro, desse serviço que você presta. Então, se as pessoas que estão nos assistindo, por uma questão até de motor de busca, né, procurou lá Parkinson e vai encontrar, e quer alguma ajuda, eu acho que você vai estar disposto a ajudar e pode entrar em contato com você no Instagram. Informação, como eu disse, é luz. Olha, nós temos posso dizer, uma menina, acabou de entrar no nosso Lions aqui em Cianorte, que a minha ideia, eu quero colocar ela para conversar contigo. Ela escreveu um livro, ela sofreu um câncer ela é muito jovem, e sofreu um câncer muito severo. E ela escreveu esse livro e ela venceu esse câncer. E você contando a história, eu vejo que tem muita semelhança, porque ela consegue ajudar, confortar as pessoas que estão passando por essa situação tão dura, né? E vai ser legal, vai ser um negócio que agora ela está no Lions com a gente, vai fazer palestras aí, e o Turchiari vai poder ajudar como está ajudando você também. Mauro, eu quero agradecer imensamente você estava com uma dificuldade para encaixar na agenda, mas você ama tanto o Lions e fez um esforço tão grande para estar aqui na hora certa, e chegou na hora certinha. Quero agradecer demais, parabenizar você, até redundante, tanto que eu admiro a sua história, e tanto que eu aprendo contigo de ser tão forte como você é, né? E quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Muito obrigado pela entrevista. Meu amigo, eu que agradeço, companheiro Lincoln. Sempre vai ser um prazer imenso poder compartilhar desse assunto, né? Que eu tenho certeza que, se eu puder ajudar, podem contar comigo para sempre. Na verdade, o celular é bom por isso, né? A gente está no ar 24 horas. Verdade. Né? Amigas que ligam 3 da manhã. Então, não está conseguindo dormir. Liga, vamos falar, vamos conversar, não tem problema nenhum. Maravilha, parabéns mais uma vez. Turchiari, você também. Eu sei que sua agenda está apertadíssima aí. Não dá nem tempo de trocar de roupa. Tomar banho, acho que é uma coisa que está demorando uns dias para tomar. Mas, Turchiari, parabéns também a você por ter acolhido aí o Parkinson aí agora, né? Claro. Nós temos tantas diabetes, visão, o que mais? O meio ambiente, o câncer infantil, falta uma, né? Que são das bandeiras do Lions Internacional. E agora você inserindo aí o Parkinson, né, no nosso distrito. Sim, eu fiz questão de inserir a assessoria do Parkinson, que eu acho que a divulgação, a informação, isso é muito importante, isso faz com que haja inclusão. E não existe ninguém no mundo melhor do que o nosso querido Mauro, nosso VDG Mauro, para fazer esse trabalho brilhante, com muito amor e muito conhecimento, para poder passar essa motivação para todas essas pessoas e outras, até servir uma fonte, como você mesmo disse, né, Lincoln? Uma fonte de informação, de primeiros sinais, de repente, para algumas pessoas. Ele tem tanto conhecimento de tudo que ele passou na vida dele, e eu acho que ele, nessa assessoria, com certeza, vai deixar um material riquíssimo para o nosso distrito, ao Brasil, ao múltiplo, de como identificar a doença, as informações de como superar, de como lidar com essa diversidade, e o mais importante, como ser feliz e viver plenamente, que é o que ele faz. Ele acabou olha o testemunho que ele deu hoje, ele vive plenamente, vou dizer mais, ele vive melhor que muitas pessoas que não têm o que ele tem, essa diversidade, para ele tira de letra. Então, eu acho que toda essa informação, ele vai poder, com certeza, auxiliar a muitas pessoas, que é o nosso maior objetivo, é a gente servir, né? Quando o nosso lema, nós servimos,
Nós temos que servir trabalhando, servir informando, servir incluindo novas pessoas, servir alertando, enfim, essa é a nossa função. Tá certo, meu querido companheiro Lincoln? E foi um prazer. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui. Sempre é um prazer estar com você, Lincoln. Eu acho que esse bate-papo do governador, com você, com as pessoas, com o Mauro, com o vice-governador e quem quer que seja, com um companheiro, isso é muito bom, que aproxima as pessoas e nós estamos num AL de proximidade, onde não existe nenhum tipo de pedestal, onde existe companheiros, amigos e irmãos numa jornada única, ok? Valeu, vamos junto que juntos a gente é mais forte, né? Com certeza. E vamos conseguir a superação do servir, ok? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo podcast. Se Deus quiser, ele adquirir. Um abraço.